Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando a respeito da salvação. Temos pensado um pouco sobre essas bases da vida cristã e da fé cristã, e na semana passada iniciamos este assunto, o assunto da salvação, que é o assunto central das Escrituras. A história da Escritura como um todo, de Gênesis a Apocalipse, aponta para isso, aponta para este ápice, como temos repetido várias vezes. O resumo das páginas da Escritura, ou o resumo de Gênesis a Apocalipse, é a ideia que Deus criou todas as coisas de maneira boa, santa e perfeita, que essas coisas não permaneceram no seu estado original, antes elas decaíram através da queda, da escolha dos nossos primeiros pais. Mas Deus se envolve no processo desde o início da queda. Deus já estava lá para apontar para a redenção, para apontar para a salvação. Então começa essa revelar desde o terceiro capítulo de Gênesis, culminando no Evangelho de Mateus, culminando na pessoa de Cristo, o plano redentivo, a salvação. E uma vez que nós recebemos a salvação, nós estamos agora aguardando aquilo que é chamado de a consumação, quando aquilo que hoje experimentamos em parte, experimentaremos de maneira completa. Então esse é o resumo das Escrituras: criação, queda, redenção e glorificação. Nós estamos agora esperando a glorificação, né? A ressurreição do corpo, novos céus e nova terra, habitarmos diante do Senhor, o mundo como deveria ser. O mundo sem as calamidades, sem o uso de máscaras, sem o uso de álcool em gel, né? Sem restrições, um mundo de fato abençoado. É isso que nós aguardamos. Então, o coração de toda a narrativa bíblica é a salvação. Aponta para a salvação. Deus anuncia a salvação, os profetas falam a respeito da salvação, os profetas profetizam sobre quem é o Messias, quem é o Salvador. Então o Evangelho de Mateus vai apontar para o Messias, apontar para o Salvador, até o ato da consumação da sua redenção, até o ato da cruz, até o ato da entrega completa. E a partir daí, a partir do livro de Atos, nós começamos a ver uma igreja que se move na unção do Espírito Santo a partir da salvação. Aqueles 12 discípulos e os demais discípulos, que outrora amedrontados, outrora confusos, outrora não sabiam nem mais o que fazer, agora diante da veracidade, da ressurreição de Cristo, diante do entender agora de maneira mais completa o que é a salvação, estes agora entregam a sua vida pelo Evangelho, levam o Evangelho até os confins da terra. Aí chegamos nas cartas, e vemos cartas endereçadas à igreja em todo o mundo conhecido da época. Então, vamos para o livro de Apocalipse, falando a respeito dessa salvação que já nos alcançou e como ela vai se desdobrar para a eternidade futura. Então, a Bíblia fala o tempo todo sobre salvação. No nosso último encontro, nós falamos a respeito do Salvador. A salvação é o produto da ação de um Salvador. E quem é esse Salvador? Precisamos lembrar então que Jesus sempre existiu, que Jesus então encarnou, é aquilo que nós chamamos de um mistério da encarnação, o Deus que sempre existiu, agora, como foi profetizado por Isaías, agora ele se torna Emanuel, que significa Deus conosco. Mas presta atenção, Deus sempre esteve conosco. Mesmo no Antigo Testamento, Deus estava com o seu povo. Deus estava com os nossos primeiros pais no jardim. Deus estava com os nossos antepassados em Abraão, Isaac, Jacó, formas ilustrativas, figuras, coluna de fogo, nuvem, a presença no tabernáculo, a presença no templo. Deus sempre esteve em meio ao seu povo. Mas o ápice disso está na pessoa de Cristo Jesus. Como diz o texto de Gálatas, que na plenitude dos tempos veio Jesus. Né? Diz lá Gálatas 4 e 5, né? Quando na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus é o ápice, é a manifestação, como diz Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus. É a glorificação completa de Deus na terra em forma humana. Este é o Salvador. Então Jesus sempre existiu, mas ele encarnou. E precisava ser Deus e precisava ser homem para ser o Salvador. Deus, porque só ele poderia pagar uma dívida que era impagável. E homem, porque somente a humanidade havia caído por escolha própria em pecado, logo a humanidade precisaria arcar com as consequências do seu pecado. Para que Deus pudesse exercer juízo e justiça, então a humanidade precisaria arcar com as consequências do seu erro. Então Jesus toma a forma humana para pagar a dívida. Não só aquilo que nós devíamos para Deus,
mas também diante de Deus receber o peso do juízo, o peso da justiça de Deus. Então é um pagamento que ele é duplo, pagamento pelo nosso erro e também o cumprir da ação de Deus na pessoa de Cristo. Quando Jesus diz na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava de brincadeira, Jesus não estava fazendo uma ilustração, uma alegoria. De fato, naquele momento, Deus desamparou o seu próprio Filho. E por que isso? Porque ali Jesus estava se identificando conosco. Ele estava experimentando aquilo que todos nós nascemos experimentando, a separação de Deus. Nós estávamos separados por natureza do Pai. Então, Cristo toma o nosso lugar e Ele agora passa a viver esta separação. E agora, uma pergunta muito importante. E se você já está há algum tempo aqui frequentando os nossos cultos de quinta-feira, os nossos momentos de estudos, você vai conseguir responder isso de uma maneira mais precisa. Tá certo, salvação, ok. Temos um Salvador, ok. Mas aí vem a pergunta, somos salvos do quê? Tudo bem, nós fomos salvos por Jesus, mas salvos do quê? O que de fato é a salvação? Do que é que nós somos livres? E a Bíblia nos dá muitas descrições do que é a salvação. E ela é muito mais ampla do que a maioria das pessoas costuma pensar. Sim, nós fomos salvos do domínio do pecado. Não foi só paga a conta do pecado que era contra nós, as consequências do pecado que eram contra nós, mas até mesmo do domínio do pecado. Nós agora, pelo poder do Espírito Santo e conhecendo as Escrituras, reconhecemos o pecado e temos no Espírito capacidade de vencê-lo. Temos capacidade de identificar em nós quais são os nossos erros e os nossos pecados, e o Espírito Santo nos capacita a vencermos os nossos pecados particulares. É óbvio que isso acontece de uma maneira gradual, à medida que nos enchemos do Espírito, à medida que nos enchemos do conhecimento da palavra, à medida que nós nos fortalecemos na comunidade da fé, vamos aprendendo a vencer aquilo que era a nossa maior dificuldade no que diz respeito à oposição contra o Senhor. Então há um domínio que outrora era contra nós, que agora é vencido por Cristo. É isso que vai dizer lá Romanos capítulo 6, os versos 6 e o verso 14, que diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a salvação nos tira também do poder do pecado. Esse é aquele processo da santificação. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nos santificamos, quanto mais temos intimidade com Deus, mais a influência do pecado sobre nós vai sendo atenuada, vai diminuindo, até aquele dia que nós nos encontraremos com o Senhor e o pecado terá sido vencido como um todo. Mas isso é muito interessante de ver na caminhada de fé de pessoas que estão começando na fé. E você vai vendo uma evolução, e no início da caminhada da fé, essa evolução ela é muito mais perceptível. Porque são muitas coisas que mudam, e às vezes mudam muito rápido. Com o passar do tempo, a gente vai encontrando meio que um equilíbrio, por assim dizer, né? Então aquelas grandes transformações já aconteceram. E agora começa um processo de amadurecimento, em que nós vamos ainda encontrando coisas que precisamos amadurecer. Mas aquelas primeiras coisas, aqueles velhos hábitos que antes eram escancarados, eles são vencidos muito rapidamente. Porque essa transformação que o Espírito Santo opera em nós, ela é gradual. Há um corpo de coisas que se molda em nós muito rapidamente, mas há um tanto de outras coisas que são desenvolvidas ao longo de uma vida inteira. E existem outras coisas que são os nossos motivos de luta até a entrada na glória. Vamos continuar lutando contra alguns problemas de coração, de mente, de vontade, de desejo. Vão ser as nossas lutas incessantes. Mas existem certas coisas que já acabam de uma vez por todas. Por quê? Porque o pecado já não tem mais o domínio sobre nós. O domínio do pecado agora está dentro do nosso controle. Somos nós que nos libertamos continuamente do pecado. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, Paulo diz: irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto que faz sentido, isso é um culto racional, diz o apóstolo Paulo. No versículo 2 ele diz: e não se deixem amoldar
pelos padrões desse mundo. Antes, transformem-se através da renovação da vossa maneira de pensar, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um processo que agora nos envolve, o processo de mudança de mente, aquilo que nós chamamos de conversão. A metanoia é a mudança da maneira de pensar. Não é só a mudança de um hábito, porque mudar de hábito tem pouco valor. A mudança interna é que produz as mudanças transformadoras reais do lado de fora. Porque se eu mudo simplesmente uma ação, mas o meu coração continua preso, hora ou outra eu volto para aquilo. Mas o dia em que o meu coração é liberto daquilo, eu já não tenho mais o desejo, eu já não tenho mais o prazer, eu já não tenho mais a vontade de ter aquele tipo de hábito. Porque eu não mudei fora, eu mudei dentro. E quem muda dentro, muda fora. Mas não necessariamente quem muda fora, mudou dentro, não é? Então nós transformamos a nossa mente conhecendo a Deus, e o pecado vai perdendo os seus efeitos sobre nós. Então nós somos salvos do quê? Primeiro, nós somos salvos do domínio do pecado, o que também é chamado nas Escrituras de domínio das trevas. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então esse domínio do pecado também é chamado de domínio das trevas, ou domínio de Satanás, ou domínio dos nossos próprios maus desejos. Nós somos livres. Então a salvação não é só o ticket de entrada na eternidade. Ela já nos afeta aqui e agora. Os efeitos da salvação já são perceptíveis no mundo presente. Não só quando a gente fecha os olhos aqui, não só quando Jesus vier nos buscar, mas já agora há efeitos completos da salvação em Cristo Jesus. Então nós somos salvos do domínio do pecado, mas também nós somos salvos do salário do pecado. E aí, se você esteve aqui nas últimas quintas-feiras, quando falamos sobre queda, nós falamos sobre o salário do pecado. Lembra, né? Qual que é o salário do pecado? Qual que é? Morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós falamos sobre a extensão da morte. A morte não está relacionada somente a um cessar biológico. Morte é um estado de vida, por mais esquisito que isso seja. Paulo vai dizer lá em Efésios, vocês estavam mortos. E ele está falando com gente que está viva. Como é que nós estávamos mortos se nós estamos vivos? Não, porque ele está falando de uma morte diferente. Quando Deus falou aos nossos primeiros pais, o dia que vocês escolherem a independência, nesse dia vocês morrerão, eles não caíram durinho no ato em que cometeram o seu pecado. Não, eles continuaram vivendo ainda 900 anos. Muitos anos viveram ainda. Mas o efeito do pecado, o efeito da morte já havia entrado. E qual é esse efeito? Você consegue lembrar aí comigo? A ruptura ou as rupturas. A ruptura entre nós e Deus. Agora aquele relacionamento que era transparente, que era visível, que era gostoso, agora se torna um peso. Ao ponto de Adão se esconder e dizer que tem vergonha de Deus e tem medo de Deus. Porque agora há um sentimento de distanciamento para com Deus. Há aquela ruptura que é a ruptura psicológica. Agora Adão tem a sua primeira crise. Vive com medo agora. Agora ele se esconde atrás de um arbusto. Imagina que situação humilhante. Adão conhecia Deus. Sabia do poder de Deus, do caráter de Deus, do entendimento de Deus, da sabedoria de Deus, e vai tentar se esconder de Deus. É muita crise, não é? Tentar se esconder de Deus. Às vezes a gente ainda tenta se esconder de Deus. Jonas tentou se esconder de Deus, Jonas tentou fugir de Deus, né? Alguns absurdos que a gente comete quando deixa de enxergar corretamente quem é Deus. Mas Adão agora tem uma crise, medo, vergonha. E aí vem a raiz de todos os males de alma. Não só isso, mas uma ruptura também, que é uma ruptura sociológica, contra você e eu. Começa lá com Adão dizendo, olha, essa mulher aí, a culpa é dela, foi ela que pecou, e por causa dela eu pequei. Antes ele tinha dito, ela e eu somos uma coisa só. Agora ele diz, olha, foi essa mulher que o Senhor me deu, não tem nada a ver com isso. Ela não sou eu. E no capítulo 4 de Gênesis, o que a gente vê? O primeiro assassinato. Ou melhor, o primeiro genocídio. Não é? 25% da população mundial é eliminada ali. Só tinha 4. Primeiro genocídio. E mais, durante um tempo de culto. Então veja, a igreja é o lugar mais perigoso da terra. Um entrega a sua adoração, é recebido por Deus, o outro não é recebido por Deus, fez algo que desagradava a Deus. Deus fala, olha, se você fizer certo,
Você vai ser recebido, mas ao invés do indivíduo consertar o que ele tinha feito de errado, ele fica com raiva e mata o irmão. Uma ruptura sociológica. E desde então, os nossos relacionamentos não são como deveriam ser. Eu sei que você já brigou com gente que você ama demais. Eu sei. Não sou só eu. Já brigou com marido, com esposa, com filho, com pai, com amigo, com irmão, com gente que você ama demais. Porque os relacionamentos não são o que deveriam ser. Que a morte trouxe este aditivo, a separação sociológica, mas também a separação ecológica. A terra que deveria servir a Deus através da nossa administração, agora ela nos opõe. Você está acompanhando os telejornais? Está acabando o mundo lá em Minas Gerais, em Goiás, rios transbordando, casas sendo levadas, destruídas. Em outros momentos a gente vê secas absurdas, que acabam com plantações, tornados, tsunamis. Há pouco tempo também nos Estados Unidos passou uma série de tornados que acabou com boa parte ali de 5 estados. 5 estados foram afetados. O mundo já não é mais favorável a nós. Agora a gente trabalha com muito mais dificuldade. A consequência do pecado não foi o trabalho. Trabalhar, a gente já foi chamado para trabalhar desde antes do pecado. Deus nos criou para servi-lo, para trabalhar. A consequência do pecado está, e a terra não vai mais se sujeitar a você. Ela vai produzir empecilhos, cardos, abrolhos, diz o texto, né? Ervas daninhas. É ruim, né? Quando a gente vai tentar plantar e está cheio de coisa ali. Tem como é que chama? Tiririca, que dá aquelas batatinhas. Aí você tenta arrancar ela e a maldita volta, e volta, e volta, e se espalha. E aí o agricultor vai e compra veneno, e às vezes tem que ser na enxada. Agora a terra já não é propícia mais. O que é isso? Efeito da morte. Salário do pecado, a morte. E por último, a consequência biológica. Agora o nosso corpo se desgasta. Agora a gente fica debilitado. Agora a gente perde cabelo. Agora a gente fica crocante. Esses dias eu fui levar o Henrique para o quarto, coloquei ele no bercinho dele. Aí eu vou sair bem calminho, bem devagarzinho para ele não acordar. E aí eu saí devagar, mas parecia uma escola de samba, estralando cada osso do meu corpo. Então eu tentei fazer silêncio, mas não deu certo. Com o passar do tempo, a saúde vai sendo debilitada, até o ponto de que nós cessamos nesse mundo biologicamente e encontramos o destino que é o nosso maior inimigo, a morte. E não enfrentamos só o problema da nossa morte, enfrentamos o problema da morte daquelas pessoas que nós amamos. Costumo dizer que eu me sinto plenamente preparado para a morte, para a minha. Se o Senhor quiser me levar, eu estou pronto. Agora, eu não consigo nem imaginar as pessoas que eu amo ao meu redor indo. Que a gente não consegue enfrentar. Mas esse é o salário do pecado. Então, se o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida, e se o salário do pecado envolve cada uma dessas áreas, logo também a vida de Deus toca em cada uma dessas áreas. Então a nossa relação com Deus é transformada no ato da salvação. A nossa relação conosco é transformada, e a gente começa a sentir algumas coisas e a experimentar algumas coisas que não fazem nem sentido. Quando Paulo fala a respeito de uma paz que excede o entendimento, uma paz que esse mundo não conhece. Jesus diz: eu dou a vocês uma paz que esse mundo não pode dar, porque ele nem a tem. Do crente conseguir, mesmo em meio às adversidades, como diria uma canção antiga, passar pela prova dando glória a Deus. Algo que não se explica, porque agora o nosso psicológico, o nosso emocional também está sendo redimido. A nossa relação com os outros, famílias que eram destruídas, famílias que eram bagunçadas, um momento em que a pessoa se converte, ou as pessoas se convertem, vão encontrando melhores pontos de contato, vão aprendendo a perdoar mais, vão aprendendo a se entregar mais, vão aprendendo a servir mais, porque esse é o efeito da vida. Até mesmo nos nossos ambientes de trabalho, nós vemos uma graça sobremaneira, como que Deus colocando a mão e nos abençoando ainda mais. A gente diz: só pode ser milagre de Deus, que até mesmo as coisas que eu faço agora parece que elas prosperam mais, parece que elas funcionam melhor.
E por último, a nossa ruptura biológica. Recebemos milagres, provisões, mas aquilo de mais importante nessa área está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 15. Um dia o nosso corpo será ressuscitado, incorruptível, sem dor, sem problema, sem artrite, artrose, osteoporose, bursite, seja lá o que for, sem nenhuma dor. Ao ponto de que a Bíblia inclusive diz que existem pessoas que não experimentarão a morte. Porque se o salário do pecado é a morte, e nós estamos em Cristo, existem pessoas que nem pela morte vão passar. Paulo achava que era no tempo dele. Ele falava, gente, não vamos preceder os que já dormem, não vamos ficar aí com o coração assim, desesperado ou angustiado. Porque há de acontecer a ressurreição. Ele está tentando encorajar aqueles irmãos, fiquem tranquilos, vão ressuscitar. Diz porque vai vir. Quando a última trombeta, é o Paulão contando, quando a última trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E eu falo assim, bom, coitado do Paulo, achava que era no tempo dele, né? É no nosso tempo, né? Vamos nós que não vamos experimentar a morte. Mas se experimentarmos, há uma garantia, vamos ressuscitar. Uma ressurreição para a vida. Então, se somos salvos do domínio da morte, e a morte ela é muito mais do que o cessar biológico, a salvação também ela influencia muito mais do que simplesmente o nosso cessar biológico. Nós temos o fruto da graça. E aí vem, coloquei só 3 tópicos aqui do que é que nós somos salvos, a gente podia falar muitas outras coisas aqui que a salvação afeta, mas eu resolvi colocar mais um tópico que pode soar esquisito para muita gente, mas nós somos salvos de Deus. Presta atenção nisso. Nós somos salvos de Deus. Ou melhor, somos salvos da justa ira de Deus. Tem gente que tem medo do diabo, não é? Mas o diabo não pode fazer nada com a gente sem a permissão de Deus. E aqueles que serão condenados no final não serão condenados pelo diabo, serão condenados pela própria justiça de Deus. Então não é errado dizer que em Cristo nós somos salvos de Deus, da justiça de Deus. Quando nós paramos para pensar que não é justo nenhum sequer, e que Deus é eternamente, totalmente, absolutamente santo, nós percebemos que nós não podemos estar na presença de um Deus que é absolutamente santo, se nós não somos absolutamente santos. Quanto mais a gente chega perto da luz, mais a gente percebe se tem algum defeitinho em nós, né? Alguma sujeira. Você está com uma roupa branca, é muito branca. Mas aí você chega perto de algo que é branco, aí você fala, é tão branco assim. É branco baseado no que eu estou enxergando, mas quando eu vejo esse branco, não está tão branco assim. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos que nós não somos nada. E a Bíblia vai nos dizer que as trevas não podem subsistir à luz. A luz sempre vai dissipar as trevas. E se Deus é totalmente luz, e há em nós trevas, como diz João, em Deus não habita treva alguma, é uma lógica muito simples. Se em nós há trevas e nós nos aproximamos daquele que é todo luz, logo nós perecemos. Então nós somos salvos da justa ira de Deus. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando de que nós não fomos destinados agora, que estamos em Cristo, nós não fomos destinados para a ira. Tá, Jean, mas não está falando nada que é a ira de Deus, calma. Efésios capítulo 2, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e olha o finalzinho, como os outros, aqueles que seguiam estes pensamentos, éramos por natureza merecedores da ira. E aqui Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, de uma maneira bem clara, mas Deus demonstrou o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus, da justa ira de Deus.
Deus é justo. E a ira de Deus é justa. A nossa não. Às vezes a gente fica irado por coisas que nem são justas, que simplesmente tocaram no nosso ego. Você já ficou bravo por coisas que tocaram só o seu ego? Que às vezes você fica até assim, tentando achar uma lógica para provar para você que você está certo. Não é para provar para o outro. É tentando de alguma forma amenizar a consciência. Não, mas eu estou certo. Não estou. A nossa ira ela não é justa. E às vezes, mesmo encontrando motivos que são justos para a ira, ainda assim a nossa ira não é completamente justa, não é santa. Mas Deus é completamente santo. E a justiça de Deus é completamente justa. E se estamos em Cristo, nós somos salvos da própria justiça de Deus, da própria ira de Deus. E qual foi o preço da salvação? Foi o próprio Deus, foi o próprio Salvador, foi o próprio Cristo. Essa é a demonstração máxima do amor. Esse é o significado do amor. João 3,16, o texto que todos nós conhecemos, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou a si mesmo como Salvador, para morrer no nosso lugar. Ele se entregou em nosso favor. E embora Deus tenha enviado Jesus, Jesus não veio a contragosto. Jesus veio de livre e espontânea vontade e entregou a sua vida de livre e espontânea vontade. Não é um ato de coerção. Deus coagiu Jesus a vir e morrer. Não, olha o que diz João 10, palavras do próprio Jesus. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que eu recebi do meu Pai. Então, Deus enviou o seu Filho, mas o Filho veio porque quis. Toda a Trindade está envolvida no processo da salvação. Deus enviou o seu Filho e Jesus, de maneira espontânea, se deu, de maneira espontânea, se entregou. E é interessante que estamos falando aqui sobre pagamento de uma dívida, mas é exatamente isso. Olha o que diz Romanos capítulo 3, a gente conhece muito bem o versículo 23, né? Todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Mas lá o verso 25 diz, Deus o ofereceu, falando de Jesus, como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. A gente tem muita coisa aqui, muita coisa. Se a gente volta para o nosso último encontro e falamos sobre as leis levíticas, as leis dos sacrifícios, toda aquela ritualística do Antigo Testamento, que aquilo não purificava, que aquilo não salvava, que aquilo não perdoava o pecado, mas aquele era um simbolismo para apontar para o sacrifício substitutivo de Cristo, que aquilo era um memorial, uma lembrança em todo o tempo, de que nós não conseguimos resolver o nosso problema com o pecado, que sempre é necessário que Deus intervenha, e é necessário que vida inocente seja tomada. Era isso que os sacrifícios apontavam, para que quando Jesus viesse, nós entendêssemos que Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele é o substituto, que Ele é aquele que paga pelo nosso pecado, porque nós não podemos pagar pelo nosso pecado. Diz então que Ele ofereceu a Cristo como essa propiciação, como esse perdão, que todos aqueles pecados do passado, que eram tolerados por Deus através do sacrifício de animais, isso daí, Deus estava deixando eles impunes, para que pudesse punir alguém. E quem é esse alguém? Jesus. Jesus foi punido por todos os pecados. Anteriormente, os sacrifícios eram esse memorial. Vocês não conseguem resolver o problema de vocês. É até interessante, se você parar para pensar, quando é que a lei cerimonial foi dada por Deus? Foi logo depois dos mandamentos. Se você ler lá, Êxodo 20, depois você lê também Deuteronômio, você vai encontrar logo depois dos 10 mandamentos, você vai ver a instituição da lei cerimonial. Como se Deus estivesse dizendo, olha, eu sou Deus santo, e isso inclusive está escrito de maneira literal, eu sou Deus santo, sou Deus que não tolera o pecado, e vocês serão meu povo, um povo de propriedade exclusiva minha, geração santa, sacerdócio real, Deus fala para Israel.
Então, para que vocês sejam santos, eis aqui aquilo que mostra se vocês são santos. Eis aqui os mandamentos que mostram se vocês de fato me amam e vivem para a minha glória. E aí ele fala do seu relacionamento. Você conhece muito bem os 10 mandamentos, né? Você lembra dos 10 mandamentos? Deus fala, olha, não terás outros deuses. Como quem diz, olha, vocês são meu povo, vocês são minha noiva, minha esposa agora, povo. E aquele que é minha esposa, bom, eu não tolero traição. Olha, não faça para ti imagem de escultura, como se estivesse dizendo, olha, aquela que é minha noiva de fato, minha esposa de fato, não carrega na carteira a foto do ex. Não tolero. Não use o meu nome em vão. Não use meu nome em vão. O meu nome é o seu nome. E quando você age de maneira a envergonhar o meu nome, você está usando o meu nome em vão. Deus diz, olha, guarde tempo. Eu sei que você vai ter aí muitos afazeres, mas tira um dia da semana, para que você possa se deleitar e a gente possa conversar, que a gente possa se conhecer mais, ter mais intimidade. Esses são os 10 mandamentos. Olha, aquele que tem um relacionamento comigo, esse trata bem o outro. Esse obedece às figuras de autoridade, obedece o pai, a mãe. Esse não mata, não rouba, não toma o que é do outro, não cobiça o que é do outro. Deus fala tudo isso para o seu povo. E logo na sequência diz, mas vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir cumprir isso. Então vem toda a ritualística para que pudesse aplacar os pecados, para que pudesse apagar o erro, porque Deus sabia que o povo não conseguiria cumprir com a vontade dele. Mostrando que não é a lei que nos salva, a lei expõe o nosso pecado, a lei mostra a nossa inadequação diante de Deus. E aí vem toda a ritualística cerimonial do Antigo Testamento dizendo, olha, a única forma de resolver o problema de vocês é se eu intervir. E aí vem então Jesus e se oferece como sacrifício, de uma vez por todas, diz o texto no versículo 26, no presente ele demonstrou a sua justiça em Cristo, a fim de ser justo e justificador. Essas duas palavras são muito importantes. Deus é justo e é justificador. Lembra que eu falei na semana passada de como nós humanos temos a capacidade de fatiar o nosso caráter? Uma vez que eu falando para a Sofia, olha, Sofia, não faz isso, se você fizer isso, vai ficar de castigo. Exercer a justiça. Ela foi lá e fez. E com o coração muito mole, eu falei, vou te dar mais uma chance. O que eu fui? Fui bom. Né? Fui bom. Fui justo? Não. Que minha palavra não foi cumprida. E eu consigo ser justo e não bom, ou ser bom e não justo. Deus é Deus. E Deus não fatia o seu caráter. Deus é bom e Deus é justo. E para que Deus nos justifique, sem ser injusto, a justiça tem que ser cumprida. Por isso Cristo morre pela nossa justiça. E assim Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador. É isso que o texto está dizendo. Jesus se entrega para que a justiça de Deus seja cumprida e ao mesmo tempo recebamos dessa justificação. Versículo 13 e 15 nos fala dessa transação comercial celestial. Diz o texto, palavras do apóstolo Paulo, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles sobre a cruz. Veja, ele fala aqui de um escrito de dívida. E essa é uma expressão que era bem conhecida à época. Quando nós falamos sobre salvação e o termo redenção, já falamos sobre isso algumas vezes, redenção era uma transação comercial. Redenção era comprar algo. Se aplica muito a pessoas, mas também podia se redimir uma terra. Podia se redimir uma propriedade que foi tomada como pagamento de uma dívida. Você podia ir lá, pagar a dívida e tomar de volta a sua terra. Isso era uma redenção. Mas havia a redenção também de pessoas que eram tomadas escravas por não conseguir pagar as suas dívidas, e elas pagavam, e por isso eram redimidas, ou alguém externo ia lá e pagava aquela conta e redimia essa pessoa. Redenção é isso, era pagar um preço para libertar da escravidão algo ou alguém, ou para tomar ou trocar de dono algo
ou alguém mediante a um pagamento. Esse é o termo que é usado para a nossa salvação, que nós fomos comprados. Várias vezes você vai ver essa alusão a essa transação comercial. Nós fomos comprados, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados. E resgate, pensa aí, agora nos nossos termos mais modernos, de resgate aí de filme, pessoa que é levada prisioneira por alguém, é levada cativo por alguém, esses sequestros relâmpagos. Aí vai alguém e paga o resgate e aquela pessoa é liberta. Essa é a linguagem que é usada, é o pagamento de uma dívida para sanar a escravidão de uma pessoa. E aqui fala que há um escrito de dívida que foi cancelado. Ele diz que esse escrito de dívida consistia nas ordenanças que eram contrárias a nós. De novo falando da lei. O problema não é a lei, o problema é a nossa incapacidade de submeter a lei porque nós somos caídos. Veja, nós não somos pecadores porque nós pecamos, é o contrário. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Ser um pecador é uma essência, é uma identidade. Nós nascemos com a inclinação para o pecado, por isso nos parece prazeroso, e muitas vezes para a nossa carne é prazeroso, pecar, ir contra Deus. Ainda que a gente saiba que aquilo vai ter consequências desastrosas na nossa vida. Ainda que a gente saiba que isso vai machucar pessoas, que isso vai destruir pessoas, que isso vai destruir a nossa vida, muitas são as vezes que deliberadamente podemos escolher pecar mesmo sabendo das consequências. Porque o coração é por natureza inclinado ao pecado. Então quando nós olhamos para a lei, nós fazemos o comparativo. O que eu seria se eu não fosse um pecador? O que eu seria, ou o que eu faria, como eu viveria se eu não fosse um pecador? Aí eu olho para a lei e falo assim, não dá. E isso tem que denunciar em mim, eu sou um pecador e preciso de salvação. É desse escrito de dívida que Paulo está falando. Havia um escrito de dívida. Então quando se fazia isso, quando se pagava uma conta, fosse o próprio indivíduo que durante o seu tempo de trabalho pagasse a conta ou alguém pagasse por fora, havia um documento de fato escrito com a dívida do indivíduo, principalmente se essa era uma dívida para com o Estado, havia ali a dívida, o que ele devia e quanto tempo tinha que trabalhar para sanar aquilo. E quando aquela dívida era encerrada, havia um termo jurídico para aquilo, que era o termo tetelestai. Já ouviu esse termo? Tetelestai. Que significa a conta está paga, ou já não há mais débitos. É isso que era escrito no escrito de dívida. Era rasurado ali, escrito tetelestai, está pago, a promissória foi quitada. E aí quando a gente vai lá para João, e eu não coloquei o texto aqui, mas quando a gente vai lá para João, capítulo 19, finalzinho, quando Jesus já está na cruz, tem algumas palavras que Jesus diz na cruz, você lembra? E uma delas, Jesus grita, tetelestai. Na nossa tradução está como, está consumado, está pago. Por que Jesus está dizendo um termo jurídico, um termo de quitação de dívida na cruz? Porque é exatamente isso que está acontecendo. A nossa dívida foi cancelada. Como se Jesus estivesse dizendo, não tem mais nenhuma parcela para pagar. Está pago. Acabou. E aí nós vemos frequentemente, tanto Paulo, quando nós vimos no texto também de Hebreus, que Cristo entregou o seu sacrifício uma vez por todas. Já não entrega mais sacrifício, não há parcelas para pagar. Jesus não está pagando. Existe um ramo da teologia cristã que fala que Jesus está expurgando o nosso pecado no céu agora, que Jesus em determinado momento entrou ali numa sala e aí agora ele está apresentando os nossos pecados diante do Pai e agora os nossos pecados estão sendo perdoados. Não tem nada disso. Jesus pagou de uma vez por todas. De uma vez por todas. Amém? Então vem a pergunta, como posso ser salvo? Primeiro, a salvação não é obtida por obras ou por caridade. A salvação não está relacionada com aquilo que a gente faz. Salvação não é mérito nosso. Há muitos que dizem, tudo bem, eu tenho que crer em Cristo, mas também praticar as boas obras. Há um ramo da teologia cristã que também é assim. Os romanos falam isso, os cristãos romanos, de que é a fé mais a caridade, as boas obras, os sacramentos. Os sacramentos conferem vida. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé,
E isso não vem de vocês. É dom, ou é dádiva, ou é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras. Que se fosse por obras eu podia dizer, eu sou salvo. Por quê? Porque eu estou merecendo. Você pode perguntar aí na rua, para qualquer pessoa que não conhece a Cristo. Você acha que você vai para o inferno ou você vai para o céu? Ai, que isso? Eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Porque eu não mato, eu não roubo, eu pago minhas contas em dia, eu cuido bem das minhas coisas. Então você vai para o céu pelos seus méritos, pelas coisas que você faz. Há muito disso ainda inculcado na mente de muita gente. E é daí que surgem as ideias de que não, fulano é menos salvo do que eu, porque eu faço certas coisas e ele não faz. Ou ele faz certas coisas que eu abomino. Então eu estou mais salvo que fulano. E aí, de novo, a gente olha para a salvação como sendo algo de mérito nosso. A salvação não tem a ver com as nossas obras. Embora mais à frente nós vamos ver o que tem a ver as obras na salvação. Mas a salvação não é pelas obras. Da mesma forma, quando nós pensamos que a salvação não é pelas obras, ela tem que estar apoiada em algo. E esse algo é Cristo. E Cristo somente. E nós vemos aí uma porção de versículos em que isso fica muito claro. Por exemplo, João capítulo 14, verso 6, nas palavras do próprio Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Não há salvação fora de Jesus. Não existem outros intermediários, nem vivos, nem mortos. Não há quem nos aproxime de Deus, a não ser Jesus. Por isso nós não pedimos a intercessão de pessoas vivas ou mortas para que façam algo em nosso favor na eternidade. Nós até contamos com as orações da comunidade da fé, como quem se importa e se dá nessa caminhada junto conosco, de clamor, de favor. Mas não é porque alguém orou por nós que então a sua oração é melhor. Sabe, a oração do pastor é mais forte. Tem isso? Pastor, eu podia orar em casa, mas eu acho que a oração do pastor é mais forte, não ore por mim. Não tem intermediário. Não tem oração mais forte. Isso é algo que surge aí nos ciclos pentecostais, que acaba escravizando as pessoas debaixo de um tipo de obediência cega. Não, fulano é ungido de Deus, então a oração dele é mais forte, a palavra dele é mais forte. Não, gente. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Nós somos uma geração de sacerdotes. As pessoas que ocupam um espaço de liderança estão simplesmente numa posição diferente. E não num nível de autoridade espiritual maior, ou uma intimidade com Deus maior, não. São posições diferentes. Mas todos nós temos livre acesso ao trono da graça. A oração do pastor de uma igreja de 200 mil pessoas tem o mesmo poder da minha oração lá em casa, no meu quarto. Deus ouve a minha oração. Não há graus de hierarquia humana diante de Deus. Somos todos recebidos pelo mesmo Pai. Não há intercessores mortos que eu possa dizer, eu vou pedir para fulano, poxa, aquele meu amigo, ele era tão crente, está lá no céu, eu vou orar para ele, ver se ele bate um papo lá com Jesus. Ele fala um pouco com o Pai. João, meu Deus, João era um homem tão abençoado, eu olho para os evangelhos de João, e eu vou orar então para João. João está lá mais perto de Jesus, ele vai dar uma força. Não tem isso, gente. Nós temos livre acesso. Jesus é quem nos concede acesso ao Pai. Amém? Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Este Jesus, diz o apóstolo Pedro, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, está citando aqui o Salmo 118, ele faz isso também na sua primeira carta. Verso 12 ele diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro jeito. Jean, e se eu for bonzinho, lá na hora Deus vai levar isso em consideração, né? Não. Salvação não está nos nossos méritos, salvação está em Cristo Jesus. Não há exceções, nós não temos crédito com Deus. É Cristo quem nos dá acesso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo dizendo a Timóteo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não há outro mediador.
Somente Cristo Jesus. João capítulo 6, versículo 40, Jesus dizendo: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que olha para o Filho, aquele que olha para Cristo. Então, se a salvação não tem nada que a gente possa fazer por ela, não tem a ver com a gente, então só nos resta depender e nos rendermos à suficiência do sacrifício de Jesus. É só o que nos resta, depender de Cristo. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ser filho de Deus não é algo que a gente herda. Filho de crente não é crentinho, filho de salvo não é salvinho. Os meus filhos precisam conhecer Jesus. É meu papel enquanto pai ensiná-los no caminho do Senhor. Porque não é pelo fato de serem meus filhos que eles são mais santos, mais crentes ou mais salvos do que qualquer outro. São crianças, têm os seus defeitos, têm os seus problemas. Vão entrar na adolescência, eu já estou me arrepiando todo só de pensar nisso. Deus tem filhos, não netos. Filhos. Por isso, precisamos entender que nós nos tornamos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. De certa maneira, sim, toda criatura é criada por Deus, logo Deus é o Pai em determinada forma de pensar. Mas não nesse sentido. Não no sentido de filiação, não no sentido de intimidade, não no sentido de família, não no sentido de identidade. Então nós passamos a ser filhos de Deus quando recebemos a Cristo, quando cremos em Cristo como Senhor e Salvador. Marcos 16, 15 e 16 diz: vão pelo mundo, essa é a grande comissão de Cristo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. E ele diz: quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Interessante que quando Jesus está tendo a conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele vai dizer que todo aquele que olhar para o Filho, esse será salvo. Ele vai dizer que aquele que não crê no Filho, já está condenado. Veja, nós não seremos condenados se não cremos em Cristo. Já estamos debaixo de condenação. Condenação é o status padrão. É o que vem de fábrica. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Aqueles que são ligados à informática é o estado default. É aquilo que já vem de fábrica. Aí nós podemos deixar de ser condenados. Não é como se Deus dissesse: você vai ser condenado e você não vai ser condenado. Não, todos estão debaixo da condenação, da ira. Porque todos são pecadores. Mas agora em Cristo há a possibilidade de sair desse estado de morte e passar para a vida. Não é que está todo mundo neutro e escolhe ou morre ou vive. Não, está todo mundo morto. E em Cristo pode viver, pode ressuscitar em Cristo Jesus. Então nós passamos. E aí, quem crê, for batizado, o batismo é essa expressão da salvação, essa expressão do crer. Nós não somos batizados para ser salvos, nós somos batizados porque nós fomos salvos. Todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras, vemos o batismo tendo como condicionante o crer. Aquele que crê, então é batizado. É por isso que nós não batizamos infantes, não batizamos crianças, porque nós entendemos que o batismo é a exteriorização de crer. Todo aquele que crê e foi batizado será salvo. E por último aí, precisamos nos render a Cristo e nos colocarmos debaixo do seu senhorio, é isso que diz Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Há um ato interno e há um ato externo. Esse confessar, e aqui eu preciso abrir um parênteses em relação a isso, esse ato de confessar se tornou, nas últimas 3 décadas mais ou menos, uma liturgia. Veja, você já deve ter visto isso em muitos lugares, e é muito provável que você não vai ver isso aqui, pelo menos não comigo, que é aquele negócio de: quantos aqui querem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Vem à frente, nós vamos orar por você. Isso é algo que começou tem pouco mais de 30 anos. Começou nos movimentos de avivalismo, de pregações públicas, que aconteciam em estádios, em ambientes abertos. E começou como uma estratégia para identificar as pessoas que estavam recebendo a fé, para que elas tivessem o seu nome escrito, para que as pessoas pudessem procurá-las para dar continuidade num processo de discipulado. Isso começou como uma estratégia
para dar continuidade a um tipo de trabalho. Isso não é histórico, isso não está na Bíblia ou na história da igreja, momentos em que a igreja pregava, ou os pregadores falavam, vem aqui à frente, se você aceitou a Jesus, vem à frente. Não, o ato que demonstrava o receber a Cristo era o batismo. Quando Pedro fala lá em Atos capítulo 2, ele prega o evangelho, e as pessoas perguntam, o que a gente faz? Ele diz, olha, vocês creem e sejam batizados. E aí as pessoas desciam as águas do batismo. Então esse ato de, não há um problema se as pessoas quiserem levantar a mão, eu aceito a Jesus, eu vou à frente, não há um problema nisso, mas eu estou falando que isso não é uma regra. O texto aqui está nos dizendo que nós temos que crer no coração e confessar com a boca. Agora a gente precisa entender os contextos. Paulo está falando aos crentes em que cidade? Você consegue ver aí pelo texto? Hein? Roma. Quem aqui era o imperador em Roma? Um tal de César, que ia mudando, mas continuava sempre o mesmo título. E ele queria ser chamado de Senhor. E os cristãos eram mortos, porque diziam que Jesus é Senhor. Isso era uma afronta ao Estado. Isso era dizer, na cabeça dos romanos, que não se reconhecia a autoridade do imperador, e que o imperador dos cristãos era o próprio Cristo. Então aquele que dizia, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Kyrios, esse era condenado à morte. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele que crê de fato em Jesus, expressa isso externamente, ainda que isso lhe custe a vida. Paulo está dizendo, nós não escondemos a nossa fé, nós não deixamos ela obscura. Aquele que crê e confessa, ou vive, ou se coloca no extremo. Paulo está falando de uma atitude de extremo aqui. Paulo está dizendo, aquele que crê com o seu coração, e que com a sua boca confessa, ou diz, Jesus Cristo é Senhor. Paulo está dizendo, aquele que crê tanto, ao ponto de que a sua vida expressa a sua fé, ainda que isso o coloque em risco. Não um simples ato mecânico de dizer, eu recebo a Jesus. Eu já vi crente que faz pegadinha para as pessoas ser salvas, que vai no hospital, a pessoa está no leito ali e tal, fala assim, você está doente, eu posso fazer uma oração para você melhorar? E a pessoa fala, pode. Então repete comigo, eu recebo Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Aí chega depois contando, pastor, a pessoa recebeu Jesus. Não, você enganou ela não sabe o que ela está fazendo. Não é o fato de falar, eu creio que Jesus é Senhor, que salva alguém. Jesus, inclusive, vai dizer que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, mas nós fizemos tantas coisas em teu nome. Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque a questão não é o que a gente confessa, é o porquê a gente confessa. Então, você vai me ver muitas vezes dizendo a respeito de receber a Cristo. Mas isso é com você e Deus, no seu lugar. Se você quiser se identificar de alguma forma, ótimo. Mas você não vai dizer, levante as mãos, quantos querem receber Jesus? Venha à frente, quantos querem receber Jesus? Como se isso fosse necessário para a salvação. De novo, não tenho nada contra com quem faz isso. Acho que, em alguns momentos, é uma estratégia que vale a pena, principalmente se nós entendemos a historicidade disso. De, às vezes, identificar, no meio de um grande grupo, quem são as pessoas que são novas na fé, que estão entendendo, pegar o nome dessas pessoas, começar a acompanhá-las. Eu entendo a estratégia. Mas o que eu estou tentando dizer aqui, e espero que tenha ficado claro, é que isso não é necessário para a salvação. Jean, nunca recebi a Jesus. Então recebe. Reconhece. Eu nunca levantei a mão numa igreja. Eu também não. Eu nunca fui à frente. Eu também não. Então quer dizer que eu não sou salvo? Vocês têm um pastor que não é salvo. Não, a salvação não está atrelada a isso. Paulo está dizendo, creia no coração e exteriorize isso com a sua vida. Ainda que isso cobre de você um posicionamento que custe muito. E a fé custa. Muitas vezes, para vivermos a fé de fato, as nossas relações com amigos ficam conturbadas. As nossas relações com familiares ficam conturbadas. Às vezes você estraga a festa. E fulano chegou. Chato, a chata chegou. Às vezes só porque é chato mesmo, tá? Então, cuidado. Só porque é chato. Mas quantas foram as vezes, e eu acho, por um lado, até acho engraçado, legal,
Mas por outro, acho que é dificultoso. Muitas vezes eu via pessoas que faziam parte do meu ciclo de amizade, e que sabiam que eu era pastor e tal, mas que não eram cristãos, e às vezes soltavam palavrão, ai pastor, perdão, eu esqueci que o pastor estava aqui, né, numa tentativa de respeitar e tal. Então, a nossa postura de servos e servas do Senhor, ela vai trazer incômodo. Em alguns lugares, ela é sentença de morte. Há cristãos que ainda nos dias de hoje perdem a vida porque confessam a Cristo como Senhor. Por último, queridos, para a gente terminar agora, aqui só um adendo, tá? Só um adendo. A salvação só está disponível para aqueles que estão vivos. Não há nada que se possa fazer para aqueles que não estão vivos, a não ser guardar o nosso coração em Deus, porque Deus tem os seus caminhos, Deus sabe coisas que nós não sabemos, nós não podemos assegurar a condenação de ninguém, por mais que a gente diz, aquele lá está no inferno, certeza, nós não sabemos o destino de ninguém. Eu sei que nós teremos muita surpresa na eternidade, de muita gente que a gente vai olhar e falar, o que você está fazendo aqui? E de outro que a gente vai dizer, ué, cadê fulano? Vai ter surpresa. Nós não somos capazes de assegurar a salvação de ninguém. Mas que nós podemos dizer, olha, os indícios da vida dessa pessoa me mostram que ela era salva. A forma como viveu, a forma como se expressou. Eu creio que essa pessoa está salva. Eu posso dizer isso. Mas não posso dizer, essa foi salva de verdade. Não, Deus sabe. Eu não sei. Eu não sou juiz da salvação de ninguém. Mas uma coisa é fato. A salvação está disponível àqueles que estão vivos. É uma escolha que nós fazemos. Existem alguns ramos do cristianismo que acham que existe uma forma de pagar pela salvação de quem não foi salvo. Com orações, com ações, com rituais. Existe um pensamento de um lugar de passagem, né? Que não é nem céu nem inferno, alguns chamam de purgatório, que fica ali a alma purgando pelos seus pecados, e ajuda muito quando a gente dá uma forcinha de alguma forma. E isso foi o que trouxe a revolta que gerou a Reforma Protestante. Pessoas que estavam vendendo aquilo que era chamado de indulgências, que eram lascas da cruz, amuletos, coisas, e pagando para a salvação, não só a sua própria salvação, mas a salvação de outros. Havia uma mentalidade da igreja romana da época, daquilo que era chamado de o tesouro dos santos. Como quem diz, nós temos um tanto de santos, que foram tão santos, que conseguiram méritos para si, e que podem emprestar para outros a sua salvação. Era exatamente isso. Então você vai lá, paga, coloca o dinheiro na caixinha, que estava ajudando a construir a Basílica de Roma, põe o dinheiro na caixinha, e aí esse dinheiro, quando bate, tinha até a música do Tetzel, quando a moedinha no fundo da caixinha bate, uma alma do purgatório sai. Era isso. Então pagava para que fosse emitida uma certidão de perdão de pecados, porque você dizia que a igreja tinha a capacidade de perdoar pecados, tanto de vivos quanto de mortos. Então, existiam famílias à época que vendiam as suas propriedades para poder garantir a salvação de um filho, de um parente, de alguém que morreu sem ser batizado ou coisa do tipo. A salvação é para aquele que crê. E só crê quem está vivo. Quem está morto não precisa crer mais, porque agora vê, que agora enxerga. Não precisa mais de fé. A Bíblia, inclusive, diz que vai chegar um tempo que nós não vamos precisar de fé. Fala sobre esperança, sobre fé e sobre amor. E a Bíblia vai dizer, o maior de todos é o amor. Porque todo o resto vai passar, inclusive a fé. Um dia a gente não vai mais precisar de fé, porque nesse dia nós vamos enxergar. Mas a fé é uma prerrogativa daqueles que estão vivos. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Da mesma forma, como o homem está destinado, presta atenção, a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo, diz o verso 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Veja, o argumento do autor aqui é dizer, Jesus morreu uma vez só, o pecado foi pago, ele vai voltar uma segunda vez, mas não para morrer, ele vai voltar para governar. Ele usa como argumento para isso,
qual é a palavra que eu estou buscando? Um comparativo de algo final. Jesus vai voltar uma última vez para nos levar, mas ele não vai morrer de novo, porque a morte de Jesus foi certeira. Da mesma forma como a morte de um indivíduo é uma vez só e depois disso ele enfrenta o juízo. Paulo está ancorando a certeza de que Jesus morreu de maneira salvífica uma única vez, na certeza de que todo ser humano que pisa sobre essa terra morre uma vez só. Não tem reencarnação, repaginação, não tem nada da volta dos que não foram, não tem nada disso. Tem Walking Dead nenhum. Tá? Uma vez, morto, morto. E aí, justiça de Deus. E passa então pelo juízo do Senhor. Portanto, a salvação, ela é uma escolha que a gente faz agora, no tempo presente. Depois, não tem mais o que fazer. Portanto, se você ainda não recebeu, quantos querem receber Jesus? Se você ainda não tem certeza de que teve um encontro real com o Senhor, chega em casa, põe seu joelhinho no chão lá no seu quarto. Fala, Senhor, se eu estou enganado em relação à minha salvação, abre os meus olhos. Senhor, eu quero ter certeza de que eu tenho certeza que eu sou pecador, que eu não estou me enganando, que eu sei quem eu sou, e que eu sei que não existem méritos em mim para a salvação. E por isso eu confio no Senhor de maneira completa, exclusiva. Eu me rendo a Ti, eu digo, Senhor, me salva, me salva. E com o coração se crê, e se exterioriza a salvação. Amém, queridos?